eu cheguei aqui, nessa casa, nós compramos essa casa, a gente encontrou aqui o pé de jabuticaba, né? E o pé de jabuticaba dava uma vez por ano. Depois que a gente estava na construção daquela igreja, aí eu disse, eu vou dedicar esse pé de jabuticaba, quando ela der o fruto, eu vou dedicar todo para a igreja. Quando a mulher contou que orou e pediu a Deus para dedicar a jabuticaba para a construção, aí eu não fiquei surpreso, mas eu fiquei assim, pensativo. Como esse pé de jabuticaba botou jabuticaba, que nunca tinha acontecido. E aí eu me lembro que ao sair de manhã, eu pegava o balde, está o balde aqui, é a prova, né? Eu enchia de jabuticaba, aí ia para o trabalho, chegava, já tinha terminado, tornava a voltar de novo. Tornava a começar a tirar jabuticaba. E enfim, era o dia todinho, nesse, de manhã, meio-dia à noite. A dedicação daquela construção, ela foi assim tão abençoada que o trabalho não começa, comecinho pequeno. Aí eu chego lá, quando eu suspendi a porta, eu me deparei com esse envelope. Foi direcionado para mim, e só que esse dinheiro estava aqui era direcionado para a instalação da igreja. Está escrito aqui. A gente olhou para o céu e agradeceu a Deus. Né? Aí imediatamente a gente passou para a igreja e aí a gente viu que foi a mão de Deus que no momento certo caiu essa oferta. Aí o pé de jabuticaba, ele deu muita jabuticaba, muita, que eu tirei 200 litros de jabuticaba. Até nessas galinhas pequenas, assim, ela deu jabuticaba. Aí eu tirei o dízimo, tirei o pacto e o outro dediquei tudo para a construção da igreja. Nós compramos cimento, tudo para a construção da igreja. E a gente começou a fundação pela fé, porque nós não tínhamos todos os materiais, pelo menos para concluir até o telhado da igreja. Mas como desde o início nós sabíamos que Deus estava no comando, e então a gente não duvidou de nenhum momento, a gente começou a colocar a mão na massa, mas na massa de verdade, né? Então os mutirões eram os domingos. Para vocês terem noção, já teve domingo que a gente tinha aqui 12 pedreiros na construção. E por isso a gente não começou só a construção anal, um exemplo. A gente começou o muro, com banheiro, com sala, escolinha tudo. Meu trabalho no início assim não era bem conhecido. Tipo, eu trabalhava um pouco escondido porque eu tinha medo de apresentar o meu serviço para a sociedade. Assim, um pouco na roça, pintar assim de brocha, casa ali, aquele negócio, mas eu tentava já deixar perfeito. Aí foi aí que veio um desafio, né? Porque o pastor Ademilson, na época, ele falou, ó, você que vai pintar a igreja, você que vai pintar a igreja. E ali eu fiquei, meu Deus do céu, aí eu comecei a me preocupar. Mas mesmo assim eu aceitei o desafio e coloquei na mão de Deus e disse, seja feita a tua vontade. Agora é o que eu queria, né? Porque eu já tinha vontade de ser pintor. Eu já fazia algumas coisas por fora, era meu sonho. Todo lugar que eu olhava as pinturas, E eu disse, pintar agora uma coisa que vai ser para Deus, que privilégio ele me escolher. Mas no meu caso, foi um desafio pela outra parte, porque eu tinha um filho na época que ele estava querendo casar. E eu tinha que construir ao mesmo tempo meu filho e ao mesmo tempo a igreja. E foi um período de 1 ano e 6 meses nesse trabalho. Mas Deus me honrou com o meu compromisso, que eu fiz um pacto com ele, porque eu sabia, se eu não trabalhasse na construção da igreja, também a casa do meu filho não ia andar. Quando eu comecei a pintar e vi os detalhes, às vezes eu percebi a mão de Deus, porque mesmo sem muita experiência, as coisas que eu ia fazendo, parecia que tinha 2 ou 3 pessoas trabalhando comigo. Eu começava cedo e às vezes ia até tarde da noite. Foi incrível que aí eu ficava olhando assim, Deus, 1h10, ainda não estou cansado, eu trabalhando aqui para sua casa. E eu ficava imaginando no céu a perfeição, né, do Criador, aquele que pintou o mundo. Então eu ficava olhando assim as coisas ao redor e via que tudo ia começando a dar certo. E os detalhes eu tentava fazer o mais perfeito, né, o mais perfeito. Eu sabia que era um lugar que todo mundo ia ver, era um lugar que ia ser destacado e as pessoas tinham que chegar e se sentir confortável. Essa era a minha missão, era pintar e as pessoas olhar e poder adorar a Deus com o melhor de mim. Isso me mudou de tal forma, porque quando a igreja inaugurou, dia 17 de novembro de 2017, o meu filho casou também, 10 de dezembro de 2017.
Então eu tive duas alegrias juntas, só foi a diferença de um mês. A casa do meu filho concluída e a igreja, essa belíssima igreja que vocês estão vendo.